Deus, ele não está limitado ao espaço, Deus não está limitado a nada. E a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. E eu sei que assim como ele está aqui, sobre este lugar, sobre este altar, eu sei também que ele está sobre a sua casa, porque a igreja, na verdade, somos nós, eu e você, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos no sacrifício da cruz, nós cremos que realmente nós fomos salvos mediante a fé, como diz em Efésios capítulo 2, verso 8. E eu sei que o fato de você estar assistindo essa live é porque você tem sede, você tem fome pelo Espírito de Deus. Então eu quero que você se concentre, eu quero que você fique completamente nessa manhã abastecido de fé, porque a Bíblia diz que a única forma de nós termos fé é ouvindo a palavra, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, a palavra, ela me abastece, é como se fosse o combustível da minha alma. Assim como um automóvel, ele precisa de combustível para ir o mais longe, nós que somos da fé, precisamos da palavra para também irmos mais longe através da fé, vencer os desafios, vencer as dificuldades e sabermos que a palavra de Deus, ela nos ampara para todas as dificuldades, adversidades, tempestades que nós encontramos ao longo de nossa vida. E sobre isso, hoje eu tenho uma palavra que eu quero que você fique muito atento, porque hoje nós vamos tratar a alma, hoje nós vamos tratar o espírito, porque a Bíblia diz que nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Tem muitas pessoas que o corpo dela está em perfeito funcionamento, graças a Deus, mas a alma e o espírito estão doentes, ou seja, ela nem sabe, mas se ela não tratar a alma e o espírito, ela corre o risco de ficar fora do reino de Deus. Então não adianta talvez a pessoa, ela somente cuidar do corpo físico, ela talvez se ter as maiores preocupações com o corpo físico e não ter a preocupação com a alma. Mas eu sei que se você está me assistindo, você que tem vindo nas nossas reuniões também, é necessário tratar a alma. Então hoje nós vamos começar a falar sobre alguns pecados, algumas atitudes que desagradam a Deus e que nos afastam da presença de Deus. Mas antes de nós falarmos, olha o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 33, dá para colocar aqui no telão? Êxodo capítulo 33, verso 15. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 33, verso 15. Olha o que diz: então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, ele estava relacionando-se face a face com Deus. A Bíblia diz que Moisés estava conduzindo um povo para uma terra de prosperidade, para uma terra que manava leite e mel, para uma terra que tudo que se plantava se colhia 100 por 1. Era uma terra que, na verdade, tudo que tinha para suprir as nossas necessidades, até mais, era a abundância. Deus estava conduzindo esse povo para lá. E a Bíblia diz que Moisés, de todo aquele povo, de mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, só ele subia ao monte para falar com Deus. E nesse momento aqui, em Êxodo capítulo 33, para você entender, Moisés, ele estava face a face com Deus, e ele estava, na verdade, buscando a direção de Deus para levar o povo para Canaã, que era a terra prometida. Mas Deus não estava satisfeito com o povo. Deus estava, na verdade, decepcionado com o povo, porque Deus havia feito inúmeros milagres,
Deus havia curado aquelas pessoas de todas as enfermidades, Deus havia mandado maná, Deus havia mandado até carne cair do céu, Deus havia feito água brotar da rocha, Deus havia feito inúmeros milagres. Mas aquele povo era um povo ingrato, era um povo que nunca estava satisfeito com tudo que Deus fazia. E um dia, sabe quando você tem um filho, que você dá tudo para ele, você faz tudo por ele, e ele na verdade é ingrato, não valoriza as coisas que você suou para poder comprar para ele, suou para poder entregar para ele, e ele despreza, ele na verdade não torna aquilo algo importante, e ele acaba na verdade muitas vezes, como eu poderia dizer, ele acaba na verdade desvalorizando aquilo que você o entregou. Era exatamente esse povo. E chega uma hora que Deus falou assim: Moisés, eu já decidi, eu não vou mais com vocês. Se vocês querem prosperidade, vocês querem ir para uma terra que manda leite e mel, não tem problema, eu vou entregar a terra para vocês, não tem nenhum problema. Mas só tem um problema: eu não vou mais com vocês. Moisés, desesperadamente sedento pela presença de Deus, olha o que diz o texto. Moisés disse, então lhe disse: se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que Moisés estava dizendo? Eu abro mão de tudo, eu abro mão de Canaã, eu abro mão dos milagres, eu abro mão da tua presença, eu abro mão da terra que manda leite e mel, mas eu só não abro mão da tua presença, porque se a tua presença não for comigo, não tem sentido eu estar com esse povo. E as pessoas hoje em dia, infelizmente, elas têm trocado a presença de Deus por qualquer coisa. Elas têm trocado a presença de Deus pelos desejos da carne. Elas têm trocado a presença de Deus, sabe, pelos prazeres momentâneos, pelos prazeres, sabe, que duram pouco aqui nessa terra. E elas não sabem, mas muitas vezes elas estão correndo risco de perder a eternidade, de perder a sua salvação, porque a salvação nada mais é do que estar com Deus. Então não adianta, às vezes você conquistar tantas coisas, às vezes você receber tantas coisas, mas a minha pergunta é se você tem sede pelo Espírito de Deus, se você tem fome pelo Espírito de Deus. Porque se a presença dele não estiver comigo e com você, nós não temos alegria, nós não temos vida. E as pessoas têm trocado essa presença, têm trocado por pecado, porque muitas vezes o pecado ele traz alegria momentânea. Muitas vezes o pecado ele sacia os seus desejos, mas Deus não está lá. Deus não está sobre essas práticas pecaminosas, sobre esses prazeres mundanos. Eu vou falar uma coisa para abrir os teus olhos. Todo mundo tem vontade de ir para o céu, sim ou não? Mas só vale a pena ir para o céu se Jesus estiver lá, se a presença dele estiver lá. A Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai construir uma nova Jerusalém. Claro que é simbolizando o céu, o novo paraíso. Claro que é simbolizando a eternidade de estar com ele. Mas eu só quero ir para o céu, eu só quero estar nessa nova Jerusalém se Jesus estiver lá. Sabe, tem 3 coisas que norteiam a nossa vida. Por que nós viemos a essa terra? Por que você está ouvindo essa palavra agora? E para onde você vai? Aonde você vai passar a sua eternidade? Sinceramente, você acredita que a vida é só isso aqui? Acabou, morreu e não tem mais nada? Por que o apóstolo Paulo, em todo o Novo Testamento, junto com o apóstolo Pedro, várias vezes eles disseram: porque o melhor para mim é partir, é estar com Cristo. Sabe por que ele disse partir? Porque sair de um lugar para estar em outro lugar, e esse lugar é a presença de Deus. Se você não tiver essa fome, se você não tiver essa sede, não tem sentido nós
nós ouvimos essa palavra, não tem sentido nós nos enchermos da palavra, porque a palavra é ela quem nos conduz para a presença do Deus Todo-Poderoso. E o que tem me preocupado nos últimos dias, o que tem me preocupado nos últimos anos, é o que está escrito aqui. Coloca para mim, por gentileza, Filipenses capítulo 2, verso 21. Olha o que diz a Bíblia: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. As pessoas estão mais preocupadas com os seus interesses, elas estão mais preocupadas se elas irão prosperar ou não, elas estão mais preocupadas se na verdade não vai faltar nada ou não, mas elas não estão preocupadas com os interesses do reino de Deus. Elas não estão preocupadas se a eternidade dela vai ser estar com Jesus, ou se vai ser condenado num lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga, o verme nunca dorme, aonde há ranger há ranger de dentes. Você está entendendo do que eu estou tentando abrir os teus olhos nessa manhã? Eu estou dizendo a você que o momento em que nós passamos, eu vi em jornais, eu vi pessoas que pagaram anos planos de saúde, e agora quando precisaram usar os seus planos de saúde, essas pessoas, elas foram impedidas, porque chegou um momento no caos da saúde, que os hospitais até mesmo de plano de saúde, não estavam mais atendendo. Mas a Bíblia diz que a minha fé, ela vale mais do que o ouro e a prata. A minha fé, ela vale muito mais. Sabe por que a minha fé vale mais do que o ouro e a prata? Porque a minha fé, ela me leva a estar com Jesus. E é quando eu estou com Jesus, eu tenho três coisas: eu tenho paz, eu tenho alegria e eu tenho a vida eterna. Eu vou repetir: porque estar com Jesus, eu tenho paz, eu tenho alegria e eu tenho a vida eterna. As pessoas, como diz o texto, porque todos buscam os seus interesses, eles estão buscando os prazeres terrenos, pessoas que estão buscando os prazeres do pecado, pessoas que são dadas à bebida, porque acha que a bebida é o que traz alegria. Tem gente que fala assim: vai ter um aniversário lá em casa, mas se não tiver bebida não tem graça. Não é isso, é se não tiver Jesus. Se não tiver Jesus, não tem alegria. Quando Jesus esteve nas bodas de Canaã, quando ele foi convidado a um casamento, acabou o vinho. E quando acabou o vinho, acabou o quê? A alegria. Mas só não acabou a alegria porque Jesus estava lá, e ele transformou a água em vinho, devolveu a alegria para aquelas pessoas. É engraçado que as pessoas, elas fazem de tudo para receber alegria, elas fazem de tudo para, na verdade, satisfazer os desejos da carne, e elas depositam toda a sua alegria, talvez num copo de cerveja, num copo de bebida, e elas celebram naquele momento, se alegram, mas no outro dia elas estão completamente vazias, e elas voltam de novo para a bebida, elas voltam de novo para as drogas, porque estão procurando alegria, porque aquela alegria, ela é passageira, ela não sacia a tua alma, ela não cura o teu espírito. É por isso que na hora você ri, você gargalha, você esquece dos problemas, mas quando você acorda, ou quando realmente você volta à sua consciência, os problemas estão de novo diante de você, a tristeza está de novo diante de você, e o pior de tudo, existe um buraco na alma, um vazio dentro dessa pessoa. Então ela corre para o vício, ela corre para a bebida de novo, ela corre para ver se encontra essa alegria. Eu te garanto, faz 14 anos que eu abandonei essa prática, e se fosse bom, eu não estaria aqui, eu estaria lá no meu passado, eu estaria até hoje buscando essa alegria. Mas eu encontrei algo muito maior, eu encontrei algo muito melhor, eu encontrei a presença de Jesus. E quando você encontra a presença de Jesus, você tem alegria todos os dias. Você não precisa colocar nada na boca, você não precisa beber nada, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Tem pessoas que elas buscam somente o dinheiro, elas são capazes de fazer qualquer coisa pelo dinheiro, e é engraçado que elas até conseguem, porque são trabalhadoras, e a Bíblia diz que Deus, Ele honra o suor do trabalhador, a Bíblia diz. Mas essas pessoas, por mais dinheiro que elas ganhem, elas também, muitas vezes, não se satisfazeram, e elas precisam cada vez de mais, porque a alma e os espíritos estão doentes, não encontraram a Jesus, e elas procuram comprar coisas, porque elas acham que as coisas, elas vão trazendo o quê? Momento, elas vão trazendo felicidade. Então, elas se baseiam somente, achando que a alegria é sinônimo de adquirir riqueza, alegria é sinônimo de adquirir coisas. Eu não sou contra você ter dinheiro. Pastor, o dinheiro traz felicidade? Não, mas eu não posso ignorar e dizer que dinheiro traz facilidades. Eu vou repetir, dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro traz facilidades, porque tem muita gente que daria o braço direito para ter a sua família restituída. Tem muita gente que daria uma parte do seu corpo para ver o seu filho longe do submundo das drogas. Tem gente que daria, sabe, qualquer coisa, qualquer dinheiro do mundo para ter a saúde de volta, porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar, tem coisas que o dinheiro não pode te dar, tem coisas que o dinheiro não pode preencher a sua alma. Se o Espírito de Deus não estiver com você, se o Espírito Santo não estiver sobre você, você pode correr para todos os lados, você pode buscar ajuda de todo mundo, você pode ter quantidades e quantidades de dinheiro, mas você nunca estará satisfeito. Por mais que você esteja comprando coisa, você vai trocar de carro de 6 em 6 meses, vai reformar a casa, mas sempre vai estar faltando alguma coisa. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz em Apocalipse que as ruas aonde Jesus está são de ouro. A gente vai andar em rua de ouro. Tem gente que dá tudo por ouro. Quem não lembra das pessoas que migraram para a Serra Pelada, perderam até a vida, porque estavam cavando atrás de ouro, abandonaram família, abandonaram, a cidade onde moravam, e correram atrás, migraram, porque lá estava, se achando muito ouro naquela terra, e eles reviravam a terra, e eles reviravam, e achavam ouro, mas nunca estavam completos, nunca estavam felizes, porque na verdade, muitos, não estou dizendo todos, estavam sem a presença de Jesus. É engraçado que as pessoas, os jovens, jovem, me ouça por gentileza, os jovens vivem em função de um negócio chamado sexo. O prazer do jovem é apenas fazer sexo, a maioria. Eles vão para as baladas, não é para estar com os amigos, é para fazer sexo, vamos falar abertamente. Eles andam atrás das meninas, as meninas andam atrás dos meninos com a intenção de fazer sexo, e eles acham que esse é o único prazer que a vida pode oferecer. O sexo seguro, ele já foi inventado há muitos anos, e você percebe que essas pessoas, quando elas se deitam com uma pessoa, às vezes no primeiro encontro, às vezes até via mensagem de telefone, acabam de se conhecer, já marcam o encontro e já vão ter relações, e você percebe que no outro dia essas pessoas estão como sujas, se sentem imundas, se sentem indignas, porque foram usadas. Alguém usou o teu corpo e descartou, como se descarta um copo descartável. E por isso a pessoa, eu vi um artista que agora, esse ano, ela vai para o 18º casamento. 18º casamento. Eu estou falando de uma mulher, de um artista. Eu vi um outro artista que estava indo para o 9º casamento. Sabe o que estava faltando? Estava faltando alguém que tivesse a presença de Deus. Porque quando eu tenho a presença de Deus, eu me completo com outra pessoa que tem a mesma fé que eu.
eu me completo com outra pessoa que tem o mesmo espírito que o meu, e nós testificamos através da palavra. Aqueles que baseiam a sua vida na palavra de Deus, eles são completos, recebem alegria, recebem a paz e recebem o socorro do Espírito de Deus. Você pode dizer assim: pastor, tem como eu vencer essas tentações? Tem como eu dar um basta em tudo isso? Eu quero Jesus mais do que tudo hoje. Eu quero resolver a minha vida, porque tudo que o Senhor disse é verdade. Eu me sinto vazio cada dia mais. Eu me sinto cada vez mais sujo. Eu me sinto cada vez mais longe. Eu não tenho a convicção da minha salvação. Eu não tenho a convicção se a minha alma está segura com Deus. Veja o que diz em Mateus capítulo 4, verso 3. Olha o que diz o texto. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Vai para o 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, quando esteve a esta terra, ele passou pelas mesmas tentações que eu e você passamos. Ele passou pelas tentações das imoralidades sexuais. Ele passou pelas tentações da avareza. Ele passou pelas tentações do pecado. E quando o tentador, coloca no 3 por gentileza. E quando o tentador, está lá, chegando-se a ele o tentador é o diabo. Se ele tentou o próprio Jesus, você acha que ele também não vai te tentar todos os dias? Todos os dias, quando você acorda, você já é um alvo, você já está na mira do tentador. Ele vai criar uma situação para te tentar. Às vezes vai chegar uma mensagem meia-noite, 1h da manhã, de uma jovem, de um homem sedutor. Às vezes você vai receber uma proposta para fazer algo que vai de encontro à palavra de Deus, mas que vai te trazer muito dinheiro. Você vai receber, talvez você vai ser tentado a mentir, você vai ser tentado a adulterar. Todos os dias nós passamos por esta luta, porque o tentador, assim como ele não respeitou nem o próprio Jesus, ele também não me respeita e não respeita você. Ele vai todos os dias criar um buraco, para que eu e você nós venhamos a cair nesse buraco. Mas o próprio Jesus, coloca no 4, ele porém respondendo disse: está escrito. Está escrito é quem está firme na palavra. É quando você está tão cheio da palavra que as tentações vêm, você tem raiva das tentações, você tem raiva do adultério, você tem raiva da avareza, você tem raiva da mentira, você tem raiva das imoralidades, da masturbação, você tem raiva da bebida, porque tudo isso te leva para o inferno, e lá não está a presença de Deus. Por isso você tem que aprender a combater o tentador e a dizer: está escrito, não mentirás, está escrito, não adulterarás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque se dentro de você tem o Espírito de Deus, você vai pensar em Deus todos os dias, você vai ter fome de Deus todos os dias. O inimigo vai vir, mas ele vem na verdade somente para ser envergonhado mais um dia, porque você consegue dizer: não, eu não quero, eu não aceito, eu abro mão até de Canaã, mas eu não abro mão da presença do meu Deus. A cruz, ela só tem sentido se você morrer todos os dias para o pecado. A cruz, ela só tem poder de te salvar se você romper hoje com o pecado, porque o pecado não pode mais me escravizar. Eu fico ouvindo algumas pessoas dizendo assim: o dia que eu quiser eu paro de beber. E por que até hoje não parou de beber? O dia que eu quiser eu paro de me prostituir. Por que até hoje não parou de se prostituir? Sabe por quê? Porque se tornaram escravas do pecado.
E quem se torna escravo do pecado, faz do pecado o seu dono, o seu senhor. E por isso a pessoa, ela levanta e cai, ela levanta e cai, ela levanta e cai. A vida inteira é assim. Mas aquele que faz do Senhor Jesus o dono da sua vida, ele resiste às tentações, ele resiste ao pecado. Todos os dias você precisa resistir. Se você não estiver forte, convicto da sua fé em Jesus, você vai jogar tudo que ele conquistou fora. Você fala assim: pastor André, o que é que faz o senhor abrir mão de tudo isso? É porque eu não quero abrir mão da presença de Jesus. Eu não quero abrir mão de estar com Jesus. Eu não estou olhando para os prazeres momentâneos, mas eu estou olhando para as promessas que estão sobre a palavra dele. Porque ele mesmo disse que nós estaríamos no paraíso. Em João 14 ele disse: olha, eu vou para o Pai e eu vou preparar a morada. Na casa de meu pai há muita morada, e eu quero estar nessa morada. Eu quero estar com Cristo. Eu quero que você esteja com Cristo. Você sabe que existem duas naturezas. Existe a natureza do céu, a natureza espiritual, mas também existe a natureza da carne. São as minhas tentações, são os meus desejos que alimentam a minha carne. Por exemplo, olha o que está escrito. Coloca aqui, por gentileza, Gálatas capítulo 5, verso 19. Veja quem são as pessoas que andam na carne. Olha o que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Alguém, volta lá, meu filho. Alguém pode perguntar: pastor, o que é lascívia? Lascívia é uma pessoa que na verdade ela é inclinada à sensualidade. Ela sabe quando alguém se veste a vácuo, que a roupa fica marcando todas as partes do corpo dela. Então ela anda pela rua. Eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de homem e de mulher. E ela ama ser o centro das atenções. Ela ama ser cobiçada. Ela ama ser desejada. Mas nenhum homem daquele satisfaz ela. Nenhuma mulher satisfaz ele, porque eles não encontraram a Cristo. Porque se tivessem encontrado a Cristo, eles queriam passar despercebidos, sem ser vistos. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem discrição, ele sabe como se vestir, ele sabe como se comportar, ele sabe como falar. E a lascívia é uma inclinação à sensualidade, é uma inclinação à imoralidade. É aquela pessoa que ela fantasia, seja filmes, novela, e ela é capaz de fantasiar um relacionamento que não é o dela. Ela alimenta os sentimentos da carne. Então ela fica pronta para praticar a sexualidade, porque ela já está dominada pela lascívia. Vai para o 20, meu filho. Idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus. Tem gente que idolatra um filho. Quando o filho nasce, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para Deus, coloca 1001 dificuldades. Pode idolatrar o trabalho, pode idolatrar o dinheiro, pode idolatrar qualquer outra coisa. Tudo que você coloca à frente de Deus é idolatria. Feitiçaria é quando alguém é capaz de fazer qualquer coisa, usa de rituais para prosperar, porque está buscando poder, está buscando de tudo. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Glutonarias é a orgia. É quando a pessoa, na verdade, ela é capaz de deitar com 2, 3 na mesma cama e acha que é a coisa mais natural do mundo. Aí fora, principalmente entre os jovens, é status você sair e você, na verdade, deitar numa noite, às vezes com 2, 3, 4 jovens. Ou então você ter relações com várias pessoas ao mesmo tempo. É chamado de orgias, glutonarias. E sabe o que é o mais sério de tudo isso? Quer ver o resultado de tudo isso? As coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que quando eu venho
e eu conheço a palavra, alguém me avisa do pecado, alguém abre os meus olhos, eu preciso desesperadamente abrir mão de tudo isso. Eu preciso desesperadamente tirar todas essas práticas da minha vida, porque isso está me deixando de fora do reino de Deus, isso está me deixando mais longe da presença do Senhor, isso está me deixando mais longe de não estar na eternidade com Ele. E você vê que as pessoas que assim, os tais que praticam isso, eles vivem uma vida vazia, porque o Espírito de Deus não os preencheu para a felicidade eterna. Agora veja quem é de Deus. Vai para o 22. Mas o fruto do Espírito, veja agora, a gente sai da natureza da carne, que é isso aqui, ó. A Bíblia diz que do pó veio e do pó vai voltar. Isso aqui não tem valor nenhum. Mas quem é de Deus entende que isso aqui não é nada e que é cheio do Espírito, vive de forma espiritual. Olha quem vive de forma espiritual, olha o que tem dentro dessa pessoa. Mas o fruto do Espírito é amor, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que ela tem compaixão, ela perdoa, ela tem misericórdia, porque o amor está sobre a vida dela. É uma pessoa que gozo, alegria, é uma pessoa que aonde ela chega, ela traz alegria. As pessoas veem a alegria dentro dela, mas é uma alegria sadia, é uma alegria que ao mesmo tempo traz paz. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A minha pergunta é, quando nós lemos um texto como esse, é como se nós estivéssemos de frente para um espelho. Nós estamos olhando, se nós estamos podres na carne, se nós estamos podres, porque estamos vivendo os prazeres da carne. Eu quero sexo, eu quero a prostituição, eu quero a imoralidade. Todos os dias eu tenho que olhar no celular vídeos pornográficos. Todos os dias eu tenho que assistir, porque a minha carne não está aguentando. As mulheres quando passam na rua, eu fico desejando, eu fico já desnudando, imaginando. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus ainda não matou essa carnalidade, ainda não destruiu os feitos da carne. Mas quando eu olho no espelho, e quando eu vejo que em minha paz, em minha alegria, em minha domínio próprio, em minha bondade, em minha fé, em minha, sabe, a misericórdia, eu sei que eu estou vivendo pelo Espírito, eu sei que eu estou cada vez mais próximo. E sabe o que é mais preocupante de tudo isso? Olha o que está escrito, por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 28. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 28. Olha o que diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, as pessoas que vivem na carne, você vê que se você falar isso para ela, ela vai dizer: ah, isso é careta, ah, isso não dá certo, isso é para quem é medíocre, isso é conversa, isso daí, na verdade, não tem nada a ver. Hoje a gente está numa geração do nada a ver. Ah, pai, não tem nada a ver. Ah, mãe, não tem nada a ver. Tudo não tem nada a ver. Também não tem nada a ver você ficar fora do céu, né? E como eles não se importam de ter o conhecimento de Deus, as pessoas que vivem na carne, elas não se importam de conhecer a Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que assim como elas não se importaram em conhecer a Deus, Deus os entregou a essas paixões, os entregou a essas imoralidades, os entregou a essa vida profana, uma vida amaldiçoada, uma vida desprezível, voltada somente para os desejos pecaminosos. É como se Deus estivesse falando assim, ó: eu não posso fazer nada, porque a Bíblia diz: quem quiser, olha o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando ele fala quem quiser, ele não está impondo, ele está fazendo uma proposta. É o que ele está fazendo nessa manhã. Ele está perguntando: quem está disposto a negar a si mesmo? Quem está disposto
agora a dar toda a sua força para me conhecer? Quem está disposto agora a conhecer a minha palavra e viver sobre ela? Quem está disposto? Tem gente que vai dizer: não, eu quero continuar com a imoralidade, eu quero continuar com a avareza, eu quero continuar mentindo, eu quero continuar adulterando. Então Deus diz para essa pessoa: vocês estão entregues a sentimentos perversos, porque para vir até o reino de Deus e conhecer o Senhor Jesus, é necessário abrir mão de todo tipo de pecado. E é claro, e você fala assim: pastor, tem jeito para mim? Porque eu não sabia que tudo isso poderia me levar ao inferno. Claro que tem. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. Então sou eu. Sabia que tem um texto na Bíblia, em Tiago capítulo 4, que a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Quem é que dá o primeiro passo ao conhecimento de Deus? Quem é que dá o primeiro passo para a misericórdia de Deus? Eu tomo a iniciativa de me aproximar de Deus. Eu tomo a iniciativa de abandonar o pecado, confiando que o Espírito Santo me dará condições para resistir às tentações. Moisés, ele renunciou ao palácio de Faraó. Moisés, ele provavelmente seria o próximo Faraó. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele tinha um palácio para viver, ele tinha vários servos para servir ele, mas ele abriu mão do palácio de Faraó. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não estava lá. E ele decidiu ir para o deserto, porque lá estava a presença de Deus. Daniel, ele, quando foi sequestrado com mais alguns jovens por Nabucodonosor, Nabucodonosor baixou um decreto que todos deveriam comer a comida do rei, os manjares do rei, e eram comidas consagradas a outros deuses. Daniel, mesmo correndo o risco de morrer, ele colocou no coração que ele não comeria das finas iguarias do rei, e era a melhor comida da época, porque aquelas comidas não eram consagradas a Deus. Sabe por que Daniel abriu mão de tudo isso? Porque ele sabia que Deus não estaria com ele se ele cedesse para aquelas comidas. Quando você cede para o pecado, você está perdendo a presença de Deus. Quando você não resiste ao pecado, você está, na verdade, se afastando ainda mais de Deus. E como eu disse na última vez, quando José, estando na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar disse: José, a tudo foi confiado nesta casa, menos a minha esposa. Ela se apaixonou por José. Ela, na verdade, armou para que pudesse deitar com José, porque a Bíblia diz que José era um homem formoso, bonito, e acima de tudo, ele tinha a beleza do Espírito de Deus. Porque quando nós temos a beleza do Espírito de Deus, nós temos caráter, nós somos respeitosos, nós somos pessoas com mansidão, somos pessoas amorosas, somos pessoas que na verdade estamos sempre prontos para ajudar uns aos outros. E aquela mulher viu tudo isso em José e disse: ó, que homem perfeito, que homem bonito, que homem com qualidades que o meu marido não tem. E ela desejou deitar com José. Sabe o que José disse? Eu não deito com você, porque eu não posso pecar contra o meu Deus. José abriu mão daquela mulher, porque sabia que se deitasse com ela, perderia a presença de Deus. E ele estava sozinho, Potifar não estava na casa, não tinha ninguém, ninguém veria. Ele poderia deitar e poderia ter várias noites com ela, quando talvez o seu marido não estivesse, mas ele abriu mão de tudo aquilo. Ele negou a si mesmo, ele renunciou tudo aquilo, porque não poderia viver longe da presença de Deus. E Deus o recompensou quando José se torna até mais importante do que Potifar, porque ele vai se tornar o segundo homem mais importante do mundo, do Oriente naquela época. Ele se torna o governador do Egito, ele salva toda a sua família da fome e toda uma nação da fome. Sabe por que às vezes Deus não está te levando para lugares maiores? Porque você não está renunciando coisas pequenas que estão atrapalhando a sua fé ainda hoje.
E Deus só pode te colocar em um lugar de confiança. Deus só pode te levar para um lugar onde Ele deposite grandes conquistas, grandes coisas sobre a sua vida, se Ele tiver confiança de que você não vai colocar tudo a perder por uma paixão carnal, por uma imoralidade. Quantas pessoas não prosperaram, trocaram de carro e ao mesmo tempo trocaram de família, perderam tudo e não sabem disso. E eu finalizo dizendo para você o seguinte: veja o que está escrito em Mateus capítulo 4, verso 17. O mesmo Jesus, quando Ele sai do deserto, a primeira coisa que Ele fala, o seu ministério acabou de começar, e olha o que Ele diz: desde então começou Jesus a pregar. Essa é a primeira pregação de Jesus quando Ele sai do deserto. Ele venceu o tentador, Ele venceu o pecado lá, e olha o que Ele diz: e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe qual é a porta que se abre para eu entrar no reino dos céus? É o arrependimento. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 38, arrependei-vos e sedes batizado, porque o batismo é a confissão para todo mundo de que morreu o velho André, de que morreu o velho Márcio, de que morreu a velha criatura, e que quando eu saio da água, espiritualmente nasceu um novo homem, mas agora um homem do Espírito, e que morreu para o pecado, e que abandonou o pecado. Por isso a Bíblia diz, arrependei-vos e sede batizados. Eu me arrependo do pecado, está aqui? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe por que eu recebo o dom do Espírito Santo? Porque o dom do Espírito Santo é o selo, é a marca de que agora eu não estou mais sozinho e eu tenho força para vencer qualquer pecado. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa aonde você esteja, você tem que ser um homem da fé e que saiba dizer não ao pecado, porque você não quer abrir mão da presença de Deus. Amém? Diga graças a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Diante de tudo isso, eu quero orar por você. Diante de tudo isso, eu quero que você faça uma oração diferente, pedindo forças para resistir às tentações e poder suportar as provações, para você hoje ser ainda mais um homem da fé, um homem de Deus, um homem cheio da presença do Espírito de Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Deus, eu estou apresentando a Tua igreja, Senhor. Eu estou apresentando, meu Deus, todas as pessoas que estavam e que estão assistindo, meu Deus, essa transmissão. Que essas pessoas, meu Deus, junto com a fé, meu Pai, elas possam, meu Deus, estarem cada vez mais fortes. Elas possam, meu Deus, estarem cada vez mais cheias da fé, cheias do Espírito Santo. Meu Deus, aqueles que não tinham forças para renunciar ao pecado, aqueles que não tinham forças, meu Deus, para renunciar às obras da carne, hoje o Espírito de Deus está fortalecendo essa pessoa. Peça, 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 peça ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu não tive forças até hoje. Espírito Santo, eu não sabia mais o que fazer, mas hoje o Senhor me deu uma palavra, hoje o Senhor me deu uma direção, e eu quero ter forças, eu quero resistir ao pecado, eu quero dizer não à obra da carne, porque eu quero estar no Teu reino. Nós queremos, meu Deus, estar sobre o Teu reino, estar sobre a Tua presença, estar sobre o Espírito Santo. Essa casa é sua casa. Cante, diga para Ele fazer morada em você agora. Jesus, essa casa é sua. Diga, vem fazer morada em mim, Jesus.
Faz morada em mim, Espírito Santo. Me ajuda a ter forças. Me ajuda a vencer. Me ajuda, Espírito Santo. Que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça. É o seu momento a sós. É o seu momento a sós. É hora de você falar com Ele. É hora de você pedir a ajuda dEle. É hora de você dizer: eu não tive forças até hoje. Eu não tive condições de vencer até hoje. Mas hoje eu entendi que hoje eu recebi o dom do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo, Ele está me fortalecendo. Hoje o Espírito Santo, Ele está me abastecendo da Tua palavra. Nós deixamos ela pra você. Diga, Jesus. Essa casa, a minha vida é tua, Jesus. A minha vida é tua e eu quero santidade. Eu quero santidade, eu quero santidade, eu quero santidade. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. Eu quero abandonar o pecado. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Diga. Jesus. Porque a presença dEle é mais importante do que tudo nessa vida. O mais importante nessa vida é estar com Cristo, é conhecer a Sua palavra, é tomar posse do reino de Deus, é tomar posse do sacrifício da cruz. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Diga: enche. Enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Diga para Deus encher a sua vida. Diga: enche-me, Espírito Santo, e faz transbordar. Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, eu creio que Deus, Ele ouviu a sua oração. Eu creio que Deus, Ele ouviu a sua palavra. Eu creio que Deus ouviu o seu clamor. Eu creio que Deus ouviu o seu pedido de ajuda, o seu pedido de socorro. E por isso todo o mal que estava sobre a sua vida, todas as tristezas, todo medo, toda ansiedade, toda angústia, todos os sintomas dessa praga, dessa Covid caíram por terra. Porque sobre você chegou a presença do Espírito de Deus. Sobre você chegou a presença do Espírito Santo. Sobre você chegou o favor de Deus. E Ele está operando sobre a sua vida agora. Ele está mudando a sua casa, Ele está mudando a sua vida, Ele está mudando a sua família. Diga: eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu tomo posse. Diga: eu quero a Tua presença, Espírito Santo, mais do que tudo. Eu quero a Tua presença, Jesus, mais do que tudo. Oh, aleluia. Glórias. Venha nos tratar, Senhor. Tudo que tem acontecido, meu Deus, é um tratamento sobre a Tua igreja. Tudo que tem acontecido é um tratamento sobre as pessoas, para que elas reconheçam a grandeza do nosso Deus, para que reconheçam que dependem mais do que tudo do Senhor. Queremos nos esconder sobre a Tua presença. Jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu Purifica, Jesus, purifica a nossa vida. Fale com Deus. Eu quero que você peça ajuda. Eu quero que você tenha condições de vencer as tentações, de vencer essa luta, de vencer as obras da carne.
Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela. É você, Jesus. Eu creio que Deus ele pode ouvir a sua oração. Deus pode ouvir o seu pedido de ajuda. Deus não desamparou você nessa manhã. Deus não desamparou. Deus não desamparou. Deus está ouvindo as suas súplicas, o seu pedido de ajuda. E a partir de agora, diga comigo assim: meu Deus, eu creio que hoje eu estou fortalecido pelo Espírito Santo. Eu estou fortalecido pela fé em Jesus. Eu estou fortalecido pelo Espírito, e eu estarei hoje abandonando as obras da carne e tomo posse do teu reino e da santidade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos finalizar agora. Eu quero dizer para você que hoje, às 17 horas, nós temos uma reunião aqui no templo, e às 18 horas nós temos mais uma live também, que vai ser transmitida aqui do templo. O pastor Márcio estará ministrando a palavra, estará com ele também a profeta Lúcia, a nossa equipe de louvor, e vai ser uma bênção. E eu quero que você compartilhe mesmo essa live com as pessoas que precisam se encher da palavra de Deus, precisam se abastecer da fé. Compartilha mesmo, avise as pessoas hoje às 18 horas, para que nós estejamos numa fé pura, numa fé íntegra, e possamos vencer a batalha contra esse Covid-19. Também hoje, aqui no templo, não é isso, pastor Edileno? Será entregue também o óleo da retomada, o óleo com a unção de 72 dias. Então, nós também estaremos, claro que nós estamos com um número reduzido de pessoas, porque estamos obedecendo aos decretos governamentais. Então, se você não vier à igreja, acompanhe a nossa live e compartilhe realmente com as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e te fortaleça para todo sempre. Amém e graças a Deus. Eu quero